Opa! Tudo bem, pessoal? No jogo de hoje, nós seremos Lordes Coelhos a expandir os domínios do reino a serviço do grande Rei Coelho. Pode-se dizer que seremos senhores feudais, porque as terras que vamos conquistar e desenvolver nesse jogo serão chamadas de feudos. Nos feudos, nós vamos nos preocupar com dois aspectos, a força militar e a riqueza que será dada pela quantidade de recursos distintos gerados em cada um desses feudos. Secretamente, nós ainda podemos coletar tesouros através de pergaminhos e missões secretas para a coroa. Esse jogo é o Bunny Kingdom. Eu sou o Thiago Moquebas, bem-vindo à Moqueboteca. Bunny Kingdom é um jogo de seleção de cartas que comporta na mesa de 2 a 4 jogadores. Ele foi trazido para o Brasil pela Redbox em aproximadamente março de 2019, mas eu só fui ter contato com ele no segundo semestre do ano. Eu acho que ele foi até um pouco negligenciado, eu não vi muitos vídeos dele e eu gostei bastante, foi uma surpresa muito positiva desse ano de 2019. E vai vir um gameplay depois desse vídeo de regras. Nele eu vou fazer uns comentários melhores, mais detalhados sobre a minha opinião a respeito desse jogo. Ele foi criado e desenvolvido por Richard Garfield. Conhece o nome? Reconheceu? Sabe quem é? Pois é, ele é o desenvolvedor de Magic, aquele joguinho de carta, que é muito bom e tem até hoje. Cara, eu perdi muito dinheiro e perdi alguns quilos também, porque eu não lanchava no colégio, pegava toda a grana ali de, 99 a 2001, que eu estava no meu ensino médio, pegava grana, guardava e uma vez por mês juntava um grupo de amigos, ia de skate, remava uns 4 km na subida para chegar numa única banquinha de jornal que vendia carta de Magic. Eu voltava para casa na louca para abrir, para montar os decks, para competir. Era fantástico. Bunny Kingdom também é um jogo de cartas, só que não é colecionável. Eu não preciso ficar gastando dinheiro todo mês e eu me sinto mais seguro um pouco, porque o Magic tem um potencial fantástico, é um jogo muito bom. Até hoje, talvez, eu tivesse preso gastando salário com isso. E tem uma coisa melhor do jogo tabuleiro que eu acho que é envolver mais pessoas na mesa, Eu curto um pouquinho mais disso. Bom, depois dessa carteirada aí do designer, vamos conhecer um pouquinho do jogo, dos componentes, do setup e finalmente as regras. O primeiro componente que a gente tem que conhecer é o tabuleiro. O tabuleiro é composto aqui de uma tabela de pontos de vitória. Tá? Então você vai de 1 a 100 e depois vai pondo marcadores aqui para indicar que você passou do 100, já está na segunda volta e depois se passar para a terceira volta do 200 ao 300 você vai marcando ali. E aqui ele tem uma malha quadriculada 10 por 10, Vai de 1 a 10 de A a J, para quem jogou muita dedonha deve lembrar que o J é o 10, tá? E para esse tabuleiro, bom, aqui começa o nosso baralho. Existe um baralho muito grande nesse jogo. Isso aqui é só metade do baralho, praticamente. Olha a espessura disso, fica ruim de embaralhar depois. Essas 100 cartas, elas estão relacionadas a cada um desses 100 quadradinhos. Essa carta aqui, F6, diz respeito à linha F, coluna 6. E como não tem mais nada sendo mostrado aqui, ela não produz nenhum recurso. Ela é uma planície, tá? Que não tem nenhum recurso natural. Vamos ver isso no mapa? Elas se encontram aqui. E não tem nenhum recurso. Alguns territórios têm recursos, olha só, esse aqui naturalmente produz cenoura, é uma plantação, isso aqui é uma floresta, produtora de madeira, aqui é uma cidade, e toda cidade no mapa, já pré-colocada lá, desenhada no tabuleiro, é uma cidade de força 1, e essas regiões de água produzem peixe. Esses são os 3 recursos comuns do jogo. Quando uma carta faz referência a um dos territórios que já produz recursos no mapa, ele vem indicado aqui em cima. Tá? Então a região E8, produtora de cenoura, produtora de peixe, essa aqui produtora de madeira, F9, e essa daqui diz respeito a uma cidade de força 1, aquelas que eu mostrei no mapa. Além das planícies, cidades, plantações, lagos e florestas, ficou faltando falar das montanhas. As montanhas a princípio não produzem nada, porém elas têm um potencial muito grande de melhorar seu feudo, porque a maioria dos recursos raros ou nobres só podem ser feitos em montanhas, assim como as cidades de força 3.
Mas é dentro dessas regiões montanhosas que existem os rios de lavas. Os rios de lavas, fiquem atentos, eles separam dois feudos. Um jogador que controla essas duas regiões possui dois feudos distintos. Para que isso se torne um único feudo, ele deveria contornar o rio de lava por algum dos lados. Essa é uma barreira natural imposta pelo tabuleiro. No jogo é permitido fazer algumas construções, e muitas vezes as construções vão estar representadas por esses marcadorezinhos aqui no formato de L, que você vai acrescentar na quina daquele quadradinho, bem no cantinho dele. Essas cartas são as 3 de cima de produção de recursos comuns, eles têm esse fundo branco, são os que nós já vimos no mapa, peixe, cenoura e madeira. Aqui você tem 2 postos comerciais, e aí na fase de produção de cada rodada você pode escolher qual dos 3 recursos esse posto comercial vai gerar. Essas 7 cartas são de recursos raros, eles têm um fundo preto, tem uma especificação aqui perto do recurso de qual terreno permite a construção desse marcador. Então esse aço aqui, esse metal, ele pode ser produzido em um território montanhoso, tá? Aqui diamante, montanha. Aqui cogumelo, numa floresta. E vale lembrar que quando você passa a produzir um desses recursos, acrescenta um marcador naquela região, se ela já produzir um outro recurso, uma floresta, é bem provável que produza madeira. Ela não deixa de produzir madeira. Ela agora vai produzir a madeira, que era natural daquele terreno, e passar a produzir também um cogumelo. Aqui tem que ser feito numa plantação no território de cenoura. Isso eu não sei o que é, parece um temperinho ou parece, sei lá, talvez algum pigmento, né, para colorir, não sei. Bom, aqui uma pérola tem que ser produzida na água. Aqui na montanha também, acho que é um minério de ferro. E aqui ouro, também em território montanhoso. Outro tipo de construção que pode ser feito no mapa são as cidades. As cartas de cidade, elas têm um escudo com um número, e esse número indica a força daquela cidade. Isso vai ser importante na hora de pontuar. Na estrutura, a força é representada pela quantidade de torres. Então uma cidade de força 1 tem uma torre, uma cidade de força 2, 2 torres, e uma de força 3, 3 torres. Existem 9 cidades dessa, 9 dessa e 3 dessas apenas. E olha aqui, a cidade de força 3 ela só pode ser construída em terrenos montanhosos, todas elas. Uma regra curiosa é que você não precisa evoluir uma cidade de força 1 para uma cidade de força 2. Você simplesmente constrói direto uma cidade de força 2. Ou constrói direto uma cidade de força 3. Não precisa seguir essa sequência crescente. Uma outra observação é que nenhum dos terrenos quadradinhos do tabuleiro pode ter mais do que uma estrutura, seja ela uma cidade ou seja ela um marcador. E aqui nós temos as 2 últimas estruturas que podem ser construídas. Estruturas especiais, os acampamentos e as torres celestiais. Os acampamentos nós podemos colocar no mapa em qualquer terreno de nossa escolha. Perceba que ele não tem uma numeração e uma letrinha aqui em cima. Então eu escolho o terreno que for mais conveniente, às vezes para eu ganhar uma produção, às vezes para conectar 2 regiões minhas, 2 feudos meus. Parece muito forte, mas tem uma desvantagem. Eu tomo posse de uma região qualquer à minha escolha, só que se posteriormente um outro jogador tirar essa carta e usar, eu perco a posse e ele vai exercer a posse dela a partir de então. Como nem todas as cartas do jogo são usadas numa partida, eu posso correr o risco e ter a sorte de ninguém tomar posse desse acampamento meu. E as torres celestiais você coloca 2 marcadores de uma vez só. Para que ele serve? Para ligar 2 feudos. É como se você tivesse um feudo aqui no mapa, um outro feudo aqui no mapa, e eu coloco uma torre celestial nesse, uma torre celestial nesse, e agora os 2 estão conectados. Então na rodada de construção, eu vou contabilizar os pontos desses 2 feudos como se fossem um só. Existem 3 cartas dessa no baralho. Existe também um montinho de cartas de pergaminho. O que são essas cartas de pergaminho? Existem cartas de pergaminho que são tesouros. O tesouro nesse jogo é representado por uma cenoura de ouro. E aí ele faz um trocadilho horroroso chamando de cenouros, né? Então existem aqui pontos direto no final do jogo. Toda vez que você baixar uma carta de pergaminho, ela fica voltada para baixo, você só revela no final do jogo, fica na sua área de jogo, mas escondida. Então aqui um outro que vai dar 4 pontos de vitória no final do jogo. Existem algumas cartas de pergaminho que são missões. Essa aqui, por exemplo, essa é muito legal, o oportunista.
você ganha 10 pontos de vitória se você estiver em segundo lugar. Então às vezes você estava para perder e baixou essa e no final você acaba dando uma reviravolta e assumindo a liderança, né? Muito legal. Esse aqui, Mercador, você vai ganhar 3 pontos de vitória por cada recurso preto. Lembra de fundo preto? Recurso raro que você produzir no jogo. Rei Orelhudo, você ganha 12 pontos de vitória se você controlar pelo menos 10 feudos. Não é muito fácil fazer isso, não. Você tem que fazer vários feudos pequenos, né? Mas tem várias dessas. Todas essas cartas de pergaminho, você tem um gatilho, né? Você tem que cumprir algo durante o jogo para poder revelar e ganhar esses pontos de vitória no final do jogo. Por fim, as 3 últimas cartas do baralho são cartas de provisões. Quando você baixa uma carta dessas, você vai no monte e compra 2, já revela e usa imediatamente, está escrito aí, né? Isso é muito bom, principalmente no começo do jogo, para você aumentar suas posses de terra no mapa e criar uma vantagem considerável. E os últimos componentes do jogo são o kit do jogador, com 36 coelhos da cor escolhida e uma carta de ajuda que vai auxiliar no cálculo da pontuação em cada uma das 4 fases de coleta. É quando você marca pontos. Mas durante a regra eu explico melhor como é que você pontua. O coelhinho é essa pecinha bonitinha aqui que você vai colocar no mapa para indicar que você tem posse, você é o dono de alguma daquelas regiões. No setup desse jogo, como tem muito componente, eu já deixei montado. Eu vou só pontuar o que é importante. A gente vai deixar todos esses componentes próximos ao tabuleiro. Você vai deixar aqui os marcadores de produção de recursos raros, são 7. Os 3 marcadores de produção de recursos comuns. Aqui os 2 marcadores daqueles postos comerciais que podem produzir qualquer um dos 3 recursos comuns. Aqui 6 marcadores de acampamento. E aqui 6 marcadores de torres celestiais, eles sempre aparecem aos pares, né? Lembra? Para conectar 2 feudos que estão distantes. Desse lado eu coloquei as 9 cidades de força 1, as 9 cidades de força 2 e as 3 cidades de força 3. Além dessas cidades aqui de força 1, eu já coloquei as outras, então vai sobrar 9 certinho, mas tem outras que vão já estar no mapa. Aqui, ó, nessas regiões. Lembra que tinha um desenhozinho de uma cidade no mapa? Todas elas do mapa vão começar já com uma cidadezinha. Além disso, você vai deixar um monte de cartas aqui próximo à mesa para entregar para os jogadores. E vai entregar para esses jogadores também o kit com os 36 coelhinhos da cor escolhida, o Player Aid para ajudar nas continhas. E um dos coelhinhos desse jogador vai ser colocado aqui no número 0 da trilha de pontos de vitória. Na verdade, para cada um dos jogadores. Eu vou fazer um setup para 3 jogadores. E nesse caso, cada jogador vai receber 12 cartas do início de cada uma das 4 rodadas. Se fosse uma partida com 2 ou com 4 jogadores, cada jogador receberia 10 cartas. Mas com 2 jogadores tem uma regrinha especial e no final do vídeo eu comento sobre ela. Uma partida de Bunny Kingdom é disputada ao longo de 4 rodadas, nas quais os jogadores repetem a mesma sequência de 3 fases. A fase de exploração, a fase de construção e a fase de coleta. A fase de exploração consiste em fazer o draft das cartas e utilizá-las. Então vamos pegar as 12 cartas no início da rodada, que eu já deixei separadinho aqui. E agora cada jogador simultaneamente vai olhar as suas 12 cartas e vai escolher 2 delas. As 2 que mais interessam a ele. Feito isso, eu passo 10 para o jogador à minha esquerda, que vai ter escolhido 2, passado 10 para esse, que por sua vez escolheu e passou. Então nós vamos revelar as cartas, utilizá-las e dar sequência à rodada, repetindo o processo. Olho 10, escolho 2, passo o restante. Olhou, escolheu, passou, olhou, escolheu, passou. Eu venho, revelo e utilizo. Essa sequência se repete até que todas as cartas tenham sido utilizadas. Ao final desse processo, vamos passar para a fase de construção, mas antes vamos saber como cada carta pode ser utilizada. Todas as cartas de regiões do mapa, como essas daqui, F1, F5, B4, ao serem reveladas, o jogador deve colocar um dos seus coelhos nessa região
e depois descartar a carta, criando uma pilha de descartes particular. Dessa forma, pode ser feita uma conferência sobre as suas regiões no mapa ao longo da partida, caso alguém cometa algum erro ou alguém trombe com a mesa, fazendo com que os jogadores percam as marcações no tabuleiro. Qualquer uma das cartas de construção deve esperar a fase de construção para que ela entre no tabuleiro. Então, por enquanto, ela deve ser colocada na região particular de cada jogador e adicionada a elas cada um dos marcadores correspondentes àquela construção. Produção de madeira, posto comercial, cidade de força 1. E por fim, as cartas de pergaminho. Essas não devem ser reveladas no momento de sua utilização. Elas devem esperar o final da partida. Então os jogadores devem colocá-las com a face voltada para baixo também em sua área de jogo. Assim vai ficar organizada a região de cada jogador no decorrer da partida. Depois já da primeira fase de exploração, as cartas utilizadas vêm para uma pilha de descarte particular daquele jogador. Eu coloco os coelhinhos aqui para fazer uma separação e não misturar com as construções que estão aqui, carta e marcador, esperando a fase em que elas vão entrar em jogo. E aqui nesse cantinho, os pergaminhos voltados para baixo, que também estão esperando o final do jogo para serem revelados. Para as construções que forem sendo acumuladas aqui, agora elas vão ter a oportunidade de entrar no tabuleiro na fase de construção. A fase de construção é quando cada um vai colocar no mapa as estruturas que estiverem baixadas em suas áreas de jogador, sejam elas marcadores ou cidades. Os jogadores podem realizá-la simultaneamente. A exceção a tudo isso é a colocação dos acampamentos. Mas eles eu vou deixar para explicar por último. Todas as outras devem ser posicionadas em locais no tabuleiro nos quais já contém um de seus coelhos. E você deve estar atento a 2 detalhes. O tipo de terreno que permite aquela construção, recursos nobres sempre exigem algum tipo específico, e cidades de nível 3 também. E lembrar da regra principal que nenhuma região pode conter 2 construções, sejam elas 2 marcadores, 2 cidades ou um misto entre marcadores e cidades. Nada disso é permitido. Por exemplo, a construção dessa produção de madeira pode ser feita em qualquer região do mapa. Eu vou posicionar esse marcador em algum dos territórios e depois colocar na minha área de descarte pessoal a carta de produção de madeira. Vou fazer o mesmo com essa cidade de nível 1. Vou colocar no mapa essa estrutura e descartar essa carta. Vou proceder da mesma forma com mais essas 4 estruturas. O diamante tem que entrar numa montanha. Uma cidade de força 2 nessa parte de cima do tabuleiro só poderia entrar nessa região, porque é um único quadradinho livre. Bem, o cogumelo, que tem que ser construído numa floresta, vai ter que vir para essa região aqui de baixo. E o meu posto comercial também vou colocar aqui nessa outra floresta. Agora as torres celestiais, que acrescentam 2 marcadores, vão ajudar a conectar esses 2 feudos aqui, de cima e o de baixo. Agora esses 2 feudos estão conectados, contando como um único feudo. E, infelizmente, eu estou impedido de construir essa cidade de força 3, porque ela teria que entrar numa montanha e eu não tenho mais montanhas livres no meu tabuleiro. Não tem problema. As construções que não forem feitas por esse impedimento ou simplesmente por uma questão de estratégia, porque eu escolhi não fazer naquela fase de construção, elas podem ser reservadas e podem entrar em jogo nas fases de construção dos turnos posteriores. E finalmente os acampamentos. Como é que eles funcionam? Primeiro, eles devem ser colocados no tabuleiro numa região que não contém um dos seus coelhos. Você vai tomar posse daquela região. Mas eles devem ser feitos simultaneamente por todos os jogadores. Eles anunciam que querem colocar um acampamento e aí, em ordem de prioridade, começando do menor número e partindo para os números maiores, nesse exemplo, o jogador que contém o acampamento de número 2 colocaria primeiro ele no mapa, anunciando a região que ele pretende ocupar, e depois esse jogador faria a ocupação dele. Depois que todos os jogadores tiverem posicionado no tabuleiro as construções que cada um deseja ou pode posicionar, então vamos passar para a fase de coleta. O que é a fase de coleta? Uma fase de pontuação. Cada feudo vai gerar uma pontuação dependendo da sua força e da sua riqueza, como especificado aqui nesse cartãozinho. Primeiro, vamos identificar a quantidade de feudos do jogador rosa. Ele tem um único feudo aqui, conectado pelas torres celestiais, desses 4 e esses 4.
Porém aqui existe um rio de lava. E essa parte de 5 coelhinhos aqui não está conectada a essa outra parte de 4 coelhos. Então ele tem 2 feudos. Esses 2 juntos formando um e esse outro aqui. Em cada um desses feudos nós vamos avaliar a pontuação. Nesse menorzinho, a força do feudo é o número de torres. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 de força. E a riqueza, a quantidade de recursos distintos, que nesse caso são madeira e diamante, 2. 5 vezes 2, 10 pontos de vitória para o jogador rosa somente nesse feudo. Eu sei que vocês não vão precisar de ajuda para fazer essa continha, mas no verso dessa carta existe um auxílio para fazer a multiplicação. Você tem 5 de força, vezes 2 de riqueza, 5 vezes 2, 10. Nesse outro feudo, o jogador rosa tem 1 de força, 2 de força apenas. Agora, riqueza, ele produz peixe e cenoura aqui em cima e madeira. Já tem os 3 recursos simples. Aqui embaixo ele produz de novo madeira. E madeira, bom, isso não aumenta a riqueza de um feudo porque ele está produzindo recursos repetidos. O poço comercial, eu poderia escolher um dos 3 recursos para ele produzir, porém não acrescenta nada porque ele já produz os 3 recursos comuns. O único acréscimo, então, que nós vamos ter na riqueza é essa produção de cogumelo. Agora ele tem 4 de riqueza, 2 de força, 4 vezes 2, mais 8. 10 mais 8, totalizando 18 pontos de vitória. Então, o coelhinho rosa, que está no 22, mais 18, ele vem para o 40. Se você tiver dificuldade ao se movimentar nessa tabelinha, o legal é você perceber que ao baixar uma linha, você está aumentando 5 pontos. Então você pode ir tranquilamente fazendo 5, 10, 15, 16, 17, 18, parando também no 40. O jogo repete esse mesmo procedimento ao longo de 4 rodadas. O legal é que a cada rodada dá para ver quantos pontos cada um está fazendo e decidir quem você vai marcar, quem você vai tentar atrapalhar, né? Você tem uma noção de quem está ganhando e de como está a disputa. No final da 4ª rodada, os jogadores vão revelar os pergaminhos para ganhar as pontuações extras. Depois disso, o jogador que tiver mais pontos de vitória é declarado campeão. Em caso de empate, os jogadores dividem a vitória. Regras especiais para 2 jogadores. Muito confuso isso no manual. Bom, vocês viram aqui no cantinho do mapa, cada jogador vai receber 10 cartas, certo? Então eu recebo 10 cartas, o meu oponente recebe 10 cartas. Depois disso, essas cartas eu vou olhar. São as que eu posso escolher. Depois disso, cada um de nós recebe mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aqui. E ele também. Então, na minha vez de passar, eu tenho 10 cartas. Eu vou comprar uma daqui, e aí permite uma mobilidade maior das cartas. Tem um fator surpresa, tem uma carta externa que entra. E aí, dessas 11, eu vou escolher uma apenas para usar e uma para queimar. Essa carta vai para fora do jogo. Então, numa partida de 2, que tem uma marcação muito maior, eu posso pegar uma carta que é muito boa para o meu oponente e escolher deixar de fora. Sim, então eu teria 11 cartas, as minhas 10 mais uma. Eu tirei uma, joguei outra fora, fiquei com 9. Passo para ele. Ele vai me passar 9. Quando eu receber as 9, eu compro uma, fico com 10. Escolho uma para usar, jogo uma fora e passo 8. E assim vai até que esse monte acabe. Obviamente ele vai acabar junto com esse. O que acontece é que no final eu vou ter as mesmas 10 cartas baixadas, usadas por rodada, que uma partida de 4 jogadores teria. Só que aqui numa partida de 2, as rodadas vão acontecendo, né? A rodada não, o turno dentro da rodada vai acontecendo carta por carta com essa marcação. O que torna bem interessante também para 2 jogadores. Eu testei e gostei, tá? Tem alguns jogos que eu acho que não funcionam. Esse funcionou bem. É isso aí, pessoal. Esse foi o Bunny Kingdom. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e espero que vocês tenham ficado com vontade de jogar. Se ficou com vontade de jogar, aguenta um pouquinho que eu estou produzindo um gameplay desse jogo e muito em breve eu vou soltar, talvez em uma parte só, inteiro, ou talvez eu divida em 2 partes. Já aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações que o vídeo já está saindo. Não se esqueça também de indicar para os amigos e conhecidos que curtem o hobby ou que estão a fim de conhecer. Valeu, galera. Até mais. Um abraço.